Então, aí, agradeço aí pela participação de vocês aqui nesse Fuja de R1, tá bom? Vamos tentar aqui adaptar essa ausência de lousa hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Henrique Gucci, e hoje, para a prova segunda prova de resistência dos materiais 1, a gente vai abordar basicamente 4 assuntos, tá? Sendo que um deles geralmente é dividido em 2 partes. O primeiro tema vai ser figuras planas, certo? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. O segundo tema, geralmente que se trata, é flexão normal simples e as tensões causadas pelo momento fletor, certo? E por último, a gente vai falar de tensão de cisalhamento e ligações longitudinais, que geralmente é cobrado junto, tá bom? Então vamos aí até às 5 da tarde, fazendo alguns exercícios aqui, ok? E vamos começar aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Figuras planas. A gente calcula essas momentos de inércia, produto de inércia, momentos centrais, porque na resistência dos materiais, eles são úteis para calcular tensões, deslocamentos, certo? Então, dentro da dedução da teoria, isso daqui que geralmente aparece, né? Deixa eu escrever aqui e ver se está aparecendo. A gente fala aqui x é igual integral de y quadrado dy, certo? E x, né? Isso daqui aparece muito nas nossas deduções, tá? Então, por isso que a gente calcula isso, não é em vão, tá bom? Quem já fez aí a matéria sabe que é muito importante, vai até cálculo 4, a gente usa isso em todas as questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui esse problema, que ele fala o seguinte. Calcule os momentos centrais de inércia da figura e indicar os eixos correspondentes. Tá. Então, primeira coisa, o que são os momentos centrais de inércia? Toda figura, ela possui, a partir do seu centro de massa, dois eixos, as quais são dois eixos perpendiculares, vale lembrar isso, que possuem o maior momento de inércia e o menor momento de inércia simultaneamente, tá? Então, numa direção, vamos supor aqui, só um chute, tá? Se a gente pegar aqui o centro de massa, colocar dois eixos, e esses forem os eixos centrais de inércia, por exemplo, a gente vai ter que um desses eixos, sei lá, o eixo X, eu vou ter o I máximo, e no outro eixo a gente vai ter o I mínimo, tá? Então, isso são os eixos centrais de inércia, para quem está aí mais por fora, tá bom? E eles sempre vão ocorrer no centro de massa da figura, vale lembrar disso. Então, quais outras possibilidades eu tenho? Eu tenho a possibilidade de rotação, tá? Então, rotacionar aqui, por exemplo, ok? Então, exercício de figura plana, basicamente a gente vai calcular os momentos de inércia a partir de um eixo de referência, que quem escolhe somos nós. Depois a gente vai transladar todos os momentos de inércia para o centro de massa, né? Centro geomérico. E por fim a gente vai rotacionar esses eixos a fim de achar os eixos centrais de inércia. Tudo bem? Esse é o passo a passo de 90% dos exercícios de figura plana. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, a gente vai estabelecer um eixo, tá bom? Então eu vou adotar esse eixo aqui na ponta. Então aqui eu tenho um sistema de eixo. Eu tenho na figura X e o eixo X e o eixo Y, certo? E essa figura aqui, dá para a gente imaginar ela como a composição de outras figuras. Tem basicamente dois jeitos interessantes de fazer. A primeira, imaginar um retângulo na qual é subtraído dois triângulos. É possível fazer dessa maneira. E outra maneira interessante também seria a gente imaginar a soma de dois triângulos. E eu vou fazer essa aqui com vocês. Porque no primeiro caso,
eu teria que calcular 3 figuras. Aqui eu só calculo 2. Tudo bem? Então a gente vai ter aqui o triângulo 1. E aqui a gente vai ter o triângulo 2. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo, a partir do meu sistema de eixo criado, é descobrir o centro geométrico da figura, ou o centro de massa. Tá? Então, como que eu faço para descobrir esse centro de massa? Tá bom? Então vamos lá. O centro de massa, o CG da figura, oh meu Deus, CG da figura, eu vou colocar aqui primeiro, eu vou descobrir a coordenada x do centro de massa. Vai ser a média ponderada do centro de massa de cada figura pela sua área, né? Então os pesos vão ser ponderados pela área. Ah, Henrique, e se a gente estiver subtraindo uma figura? Vai entrar negativo. Se estivesse trabalhando no primeiro caso, por exemplo, que é subtrair dois triângulos. Tudo bem? Então aqui no eixo x, a gente vai pegar a coordenada do centro de massa x da figura, tá? Então em triângulo, vocês têm que memorizar, o centro de massa fica a 2/3 da 1/3 ou 2/3, dependendo do lado e orientação do triângulo. Tudo bem? Então aqui no nosso triângulo 1, o centro de massa dele vai estar mais ou menos por aqui. Ou seja, vai considerar 2/3 desse lado. 2/3 desse lado seriam 10 centímetros. Tá bom? Então seria 10 vezes a área desse triângulo. A área desse triângulo eu vou colocar em laranja aqui. 15 vezes 30. Mais, agora, a coordenada do segundo centro de massa, triângulo 2. E a coordenada do centro de massa do triângulo 2 é pegar essa distância aqui, em relação ao meu sistema de eixos, né? Que é 15 centímetros. Mais agora 1/3 do lado do triângulo, certo? Que aqui 1/3 de 30 centímetros seria mais 10 centímetros. Tudo bem? Então ficaria 25 vezes a área desse segundo triângulo aí, que seria... Ah, faltou dividir por 2, não é verdade. Perdão aqui. Tudo bem? E por final, a gente pondera pela área. E a área vai ser basicamente a mesma coisa, né? 15 vezes 30 sobre 2, mais 30 vezes 30 dividido por 2. Tudo bem? Então vale até a pena, antes do exercício, você já calcular a área de cada figura, já para estabelecer como um peso, né? Que usa bastante. Vamos pegar aqui só a área figura 1. Pegar aqui a calculadora. Eu não tive tempo de fazer esse exercício antes, então vai ser aqui ao vivo com vocês. Tá? 15 vezes 30 dividido por 2 dá 225 centímetros quadrados. Pessoal, se eu estiver fazendo alguma besteira, por favor, abram o microfone e me corrijam, tá bom? E se tiver alguma dúvida, abre o microfone aí também e pode perguntar, sem problema algum. Tudo bem? E agora, vamos calcular a figura 2. 30 ao quadrado dividido por 2. Dá 450. Ok, fazendo isso, descobrindo esses dois parâmetros, né, vamos calcular o centro de massa da figura em relação ao eixo x. Então vai ficar 10 vezes 15 vezes 30. Oh, meu Deus, espera. 10 vezes 225 mais 20 vezes 450. Tudo isso dividido pela soma das áreas, né? 225 mais 450. Isso daqui dá 20, tá? Então, o centro de massa em relação ao eixo x daria 20 centímetros, tá? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, CG 20 centímetros. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o y, tá? Mesma ideia.
CG y vai ser... Tá, então o primeiro triângulo a gente tem que a coordenada y é 2/3 de 30, ou seja, 20 centímetros. 20 vezes a área, né? 225. Mais daí o y, que seria 10, da figura 2, vezes 450, dividido aí pela soma dos pesos, né? 225 mais 450. Quando eu faço isso, né, a mesma conta, a gente vai chegar no resultado de rapidinho, 20, deixa eu ver. Só um minuto, pessoal. 13,33, ok? centímetros. Beleza. Então, centro de massa em Y vai valer 13,33 centímetros. Eu, pessoalmente, eu gosto de calcular duas casas decimais o valor, mas uma eu acho que não tem problema também. Mas, no geral, calcula com duas casas decimais, que não tem muito erro de dar problema. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo? Calcular os momentos de inércia da figura e transladar para o eixo do centro de massa. Tudo bem? Então vamos lá. Então, se aqui na nossa figura eu for representar o meu centro de massa, digo que ele vai estar mais ou menos aqui. Vou fazer em laranja. Mais ou menos aqui. Tudo bem? Então vamos começar calculando o y do centro de massa. Se eu fosse calcular o eixo y do centro de massa, né, o eixo y, não, perdão, momento de inércia em y do centro de massa, a gente vai pegar os momentos de inércia de cada um, por exemplo, aqui, e y1, e aqui, e y2, nessa direção, e a gente vai transladar para o meu centro de massa da figura toda, tudo bem? Que seria y tracinho, ok? Então, para fazer essa translação, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, que a gente já vai ver em instantes. Então, a gente vai usar, para pegar cada um, eu preciso deslocar essa distância aqui. Então, vou chamar isso daqui de D2, certo? Fazer o traço aqui do eixo, que aqui são distância entre eixos. E aqui eu vou chamar de D1. Tudo bem? Então, vamos entender como que eu faço essa translação dos momentos de inércia de cada elemento. Então, aqui, pessoal, eu colei o formulário, tem um formulário voltado para P2 no Moodle, na área de monitoria, tá? Tá bem completinho. E, basicamente, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, que é o teorema dos eixos paralelos. Então, para quem não usou direito essa fórmula, o que ela faz? Ela relaciona o momento de inércia num eixo qualquer com o momento de inércia do centro de massa. Eu posso passar de um eixo qualquer para outro eixo qualquer usando essa fórmula? Não, não vai funcionar. Tem que passar pelo centro de massa da figura. Tudo bem? Então, basicamente unindo essas partes. E como que eu sei se eu vou somar ou subtrair? É tranquilo. O centro de inércia no centro de massa da figura é sempre menor do que o momento de inércia de um eixo qualquer. Tá? Isso é uma definição.
Ou seja, se eu estiver saindo do centro de massa, vai aumentar. Se eu estiver indo para o centro de massa, vai diminuir. É essa a regra. Bem tranquilo de memorizar. Tá bom? Tá, beleza. Só que para isso, a gente precisa pegar os momentos de inércia do triângulo. Então, olhando aqui para o nosso formulário também, né? Na prova, eles não vão dar tão bonitinho. Você tem que saber antes e ter usado um pouco. São dois triângulos, tá? E o momento de inércia do triângulo no centro de massa, tá? Então, usando esse sistema de eixos, o y' e o x', é de BH ao cubo sobre 36, tá? Então, de novo, o B é o valor referente o eixo que eu estou calculando, então é a dimensão paralela a ele, e o H é a dimensão perpendicular, tudo bem? Então, não vai confundir isso na prova, por favor, ok? Então, usando essa fórmula e a fórmula dos eixos paralelos, a gente consegue calcular a influência do triângulo 1 no centro de massa global da figura. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou deixar a área aqui que é importante. Então, se a gente for se calcular o momento de inércia na direção y do triângulo 1, tá? A gente vai usar aquela fórmula, que é o BH ao cubo sobre 12. Não, isso aqui é sobre 36, perdão. Sobre 36, tá? Então, quem que a gente usaria? Como a gente está tratando do eixo y primeiro, quem é paralelo ao eixo y, vou pegar aqui a cor azul, é essa dimensão aqui, né? Então, o B ali vai entrar como 30. 30 vezes H. O H, nesse caso, é perpendicular. Essa dimensão 15, né? Vezes 15 ao cubo, dividido por 36. Daí na calculadora, quanto isso daqui dá? Tá? 30 vezes 15 ao cubo, dividido por 36. Isso daqui dá... Nossa, deu baixo aqui para mim. Tá, deu baixo, mas acho que tudo bem por enquanto. 28.12,5 centímetros a quarta. Então, pessoal, momento de inércia sempre unidade de distância a quarta. Tá? Beleza? Então, eu vou fazer já calcular. Não vou calcular para o y ainda não. Para o x ainda não. Vou fazer uma coisa de cada vez. Tá? E agora eu quero transladar esse eixo para o centro de inércia da figura total. Tá? Então vou usar o sistema. Espera, só um segundo. Estou vendo o que logicamente é mais fácil fazer agora. Calculou isso daí. Eu vou calcular do triângulo 2 e a gente passa os dois já de uma vez. Tá? Tá. Perdão aí pela confusão, deveria ter preparado melhor isso daqui. Vamos calcular o IYT2, tá? Que seria desse outro triângulo aqui, antes da gente transladar. Como que vai ficar? Vai ficar base, nesse caso, na verdade, base é perpendicular ao eixo. Perpendicular não, paralela ao eixo, que seria 30 também, esse triângulo grande. 30 vezes a altura, perpendicular seria esse 30 aqui de baixo, né? 30 ao cubo sobre 36. E isso daqui dá, vou fazer um cálculo rapidinho, dá 30 vezes 30 ao cubo, dividido por 36, dá isso daqui, ó. 22500 centímetros a quarta. Só vou refazer o cálculo de cima que eu estou achando muito baixo. 30 vezes 15
ao cubo dividido por 36. Não, tá certo, tá dando baixo mesmo. Tá? Tudo bem, não tem problema. Tá, beleza. Então, o que eu faço com esses dois valores? A gente tem que transferir eles para o centro de massa global, tá bom? Porque a inércia no eixo Y... Opa, o que eu fiz? Tá. A inércia no eixo Y, ela é composta pela soma da inércia de um triângulo mais a inércia do outro triângulo, tá? Então, é como se a inércia total desse meu eixo aqui fosse a soma da contribuição dessa parte mais a soma da contribuição dessa parte. Ok? Então, vamos lá. O que a gente está fazendo? A gente está saindo do momento de inércia da figura pequena e jogando para o momento de inércia no centro de massa da figura grande. Mas a gente calculou o momento de inércia aonde? A gente calculou só de cada triângulo, certo? Ah, então o centro de massa, o centro geométrico que a gente calculou é de cada figura. Isso. Então a gente está saindo do centro de inércia da figura e indo para um outro. Então vai somar. Ficou clara essa interpretação? Tá? Então vamos lá. O momento de inércia da figura total vai ser o primeiro termo, né, usando essa equação aqui, ó. Vai ser o que a gente descobriu. Cadê? 28, 12, 5. Mais, né? Porque eu estou saindo do centro geométrico do triângulo e indo para um eixo de fora. É o da figura total? É. Mas a gente está considerando que está indo para um eixo qualquer. Tá bom? Então seria mais a distância entre os eixos ao quadrado. Tem que calcular ali. Quem que seria a distância entre os eixos? Deixa eu facilitar aqui a visualização. Esse Dzinho aqui. Tá vendo? Deu um centro de massa da primeira figura é 10, né? 10 em x e do total é... Cadê que a gente tinha anotado? 20. Então vai ficar 20 menos 10 ao quadrado vezes a área. E a área do primeiro triângulo é 225. Tudo bem? Isso é só a parcela do primeiro triângulo. Tem que fazer a parcela do segundo triângulo também. Então a gente vai pegar esse 2, 2, 5, 0, mais a distância entre esses eixos aqui, que seria o D2. Então, o primeiro, oh meu Deus, o primeiro ponto tem distância de 20, né, em relação ao x, e o segundo triângulo tem o centro de massa em 25, né? Tudo bem? Então seria 20 menos 25 ao quadrado vezes a área, que é 450. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Tudo bem, vou calcular aqui para vocês então. 2.812 mais 20 menos 10 ao quadrado vezes 225 mais 22.500 mais 20 menos 25. 20 menos 25 ao quadrado vezes a área, que é 450. Tudo isso deu para mim que o y total da figura é de 59.062,5 centímetros a quarta. Ok? Agora a gente tem que fazer tudo isso que a gente fez agora para o eixo X. Tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, se alguém tiver dúvida, só levantar a mão. Tá bom? Então, para o eixo X, vai mudar
bastante coisa, tá? O processo é o mesmo, só que tem que mudar quem que é B, quem que é H, tá? Tudo isso vai mudar. Então vamos lá, vamos calcular de cada figura. Então, ao invés de ser Y, aqui vai ser X. Aqui, em vez de ser Y, vai ser X. E o desenho dos eixos vai ser diferente. Deixa eu mudar aqui, só para ficar mais claro e visível para todo mundo. Espera que o centro de massa aqui é importante. Tá? Esse cara vai embora. Esse cara vai embora. Tá. Beleza. Agora a gente está calculando o momento de inércia da figura em relação ao centro de massa da figura global, que seria o IX', certo? E a gente vai carregar com a gente os momentos de inércia IXT2 aqui e XT1. E a distância dos centros de gravidade é essa daqui. Tá? Então, esse daqui é D1 e esse daqui é D2, distância entre eixos. Ok, pessoal? Então, ó, quando eu estou calculando o momento de inércia em X, a distância vai ser em Y. Tá? Então, é um bom parâmetro lembrar disso. Tá bom? Então, vamos lá. Calcular em relação ao centro de massa das figuras. Só usar essa fórmula. BH ao cubo sobre 36. Tá? Então, fazendo isso para o primeiro agora, fazendo para o triângulo 1, a minha base é 15, que está paralela ao eixo. E quem é perpendicular, o H, é o 30 agora. Não sei se dá para ver. Okay? Então, vai ficar 15 vezes 30 ao cubo sobre 36. E embaixo vai ficar... Embaixo, como a base e a altura é a mesma coisa, vai ficar mais fácil, né? 30 vezes 30 ao cubo sobre 36. Isso aqui vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui a conta rapidinho. 15 vezes 30 ao quadrado dividido por 36. 15 vezes... Não, ao quadrado não, ao cubo, né? Então isso aqui para mim deu 20 centímetros. E o de baixo vai dar a mesma coisa, né? Então o de baixo vai ficar... De baixo vai ficar o dobro, né? O dobro do valor. Centímetro a quarta. Beleza? Então, o momento de inércia em relação a x global é só somar as parcelas de cada um, usando o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, IX' vai ser a contribuição do primeiro triângulo, que vai ser o momento de inércia dele, né? 125, vezes, mais, na verdade mais, né? Mais o D1. O D1, nesse caso, vai ser 20 menos 13,33 ao quadrado vezes a área, né? 225. E agora a parcela do triângulo 2. Parcela do triângulo 2 vai ser isso daqui, mais a diferença, né? 10 menos 13,33 ao quadrado vezes 450. Tá? Então, vamos calcular aqui o IXY rapidinho. 150 mais 20 menos 13,33, isso ao quadrado, vezes 225, mais 2.500, mais 10 menos 13,33,
ao quadrado vezes 450. Tá, então eu cheguei aqui a um valor de Ix de 48.750 centímetros a quarta. Tudo bem? Então, o que a gente conseguiu? Até agora a gente está quase no final do exercício, tá, pessoal? Então, da nossa figura estranha, eu vou tentar representar ela mais ou menos. Esses valores que a gente conseguiu é o momento de inércia no centro geométrico da figura, tá? Então, seria aqui o IY, aqui é o IX. A gente já descobriu os valores, está aqui em cima. Agora a gente precisa rotacionar, tá? E usar as fórmulas de rotação. Se essa figura fosse simétrica, o que ela não é, os eixos centrais de inércia estariam na simetria. Tudo bem? Na simetria. E eu acabei de lembrar que eu preciso calcular também o produto de inércia, tá? Então, tem mais um passo importante aí antes da gente calcular. Acabei de perceber, tá? Só que antes, só vou fazer um negocinho que eu tenho a resposta final, não tenho as respostas intermediárias. Que seria para calcular a resposta final, a gente usa a fórmula do produto polar de inércia, que é a soma de quaisquer momentos de inércia tem que dar a resposta final, tá? Então isso aqui é só um teste para ver se tá dando certo, senão eu tenho que voltar a ver o que eu errei. Rapidinho, pessoal. 48.750. Produto polar de inércia aqui deu 10.7.812, que é só somar os dois. Deixa eu ver aqui na resposta. Só um instante, por favor. O computador está lento. Enquanto ele não abre aqui, a gente vai calculando o produto de inércia. Tudo bem? Enquanto ele não abre, a gente calcula o produto de inércia. Então, deixa aqui o resultado, só para a gente verificar se está tudo certo depois. Tá? E o produto de inércia, pessoal, a gente vai fazer a mesma ideia do momento de inércia, só que tem uma pequena diferença. Tá? Uma pequena mesmo. Qual que é? A gente vai usar a lei dos eixos paralelos, versão produto de inércia. Em vez de ser a distância ao quadrado, é o produto das distâncias A e B, tá bom? E o que é muito importante, o sinal é relevante aqui, tá? O momento de inércia é sempre um valor positivo, o produto de inércia pode ser negativo, como pode ser positivo, ok? Então a gente vai discutir isso agora. Só que antes de a gente começar, carregou aqui o documento, quero ver se a resposta parcial tá certa, tá? Então, somando aqui com as respostas, não vou falar, tá? Mas quem quiser acompanhar essa primeira questão do ano 2000, tá? No Moodle, então é só abrir e ver aí também. 982. Tá, bateu. Aqui a soma do produto central de inércia que eu calculei está dando 1.700.813, tá? Então os arredondamentos estão batendo. Beleza, então estamos no caminho certo. Agora, vamos calcular o produto de inércia rapidinho. Eu vou apagar aqui, como vai estar gravada, se vocês voltarem depois. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo quieto aí? Tá. E eu acho que não, né? Vamos seguir então. Tá. Para calcular o produto de inércia, diferente do momento de inércia, a gente não calcula em relação ao eixo. A gente calcula em relação a ponto. Ok? A gente calcula em relação a ponto. Então, ó, eu tenho aqui o centro de massa do primeiro triângulo e do segundo triângulo. É como se o A fosse o deslocamento aqui, certo? E o B nesse deslocamento para cima. Tá? Não importa quem é A, quem é B, tem que saber que um é para lá e um é para cá.
E como eu estou saindo do centro de massa da figura e indo para da figura global, é como se a gente tivesse um vetor, tá? Então o sinal de A vai ser esse daqui e o sinal de B vai ser esse daqui. Como A está indo contra o meu sistema de eixo, ele vai entrar negativo. E como B é a favor do meu sistema de eixo, ele vai entrar positivo. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular o momento de inércia da figura 1, né? I, x, y da figura 1. E a gente tem que usar o nosso formulário, né? Nosso formulário para triângulo é menos b quadrado h quadrado sobre 72. Vamos falar desse menos aqui, tá? Então, pessoal, olhando aqui no meu formulário rapidinho, a gente tem que ver aonde a massa se distribui mais no meu sistema de eixo. Tudo bem? Então, se a gente fosse fazer aqui uma divisão dos quadrantes, vocês concordam comigo que as pontas elas são maiores do que esses pedaços aqui azul que eu não consigo determinar, certo? Então, como elas têm área maior, são maiores, elas vão mandar no produto de inércia. E essas áreas, você pode ver que o produto vai ser negativo. Por quê? Nesse pedaço aqui laranja de baixo, o meu x é positivo, só que meu y é negativo. Então, o produto deles dá negativo. E a mesma coisa aqui nessa outra parte laranja. Enquanto y é positivo, x é negativo. Então, a multiplicação deles dá negativo. Ou seja, quem vai mandar se o produto de inércia é positivo ou negativo? As pontas. Você vai ver aonde as pontas vão estar no seu problema. Tudo bem? Então vamos lá. Nosso problema aqui, se eu for desenhar, as pontas vão estar nos quadrantes onde a multiplicação é positiva ou negativa? Ó, pode olhar, né? Ó, a ponta está onde a multiplicação é negativa. Tá vendo? Tanto aqui quanto ali embaixo. Ou seja, esse produto de inércia que a gente vai calcular agora, da figura 1, ele é negativo. Tudo bem? Então vamos lá. ITF1 vai ser menos B e H ao cubo, né? Então seria ao quadrado, né? 15 ao quadrado, 30 ao quadrado, dividido por 72. Isso daqui vai dar isso daqui para mim deu menos 2.812,5 centímetros quadrados. Tá? Tá, beleza. Se a gente fosse calcular da outra figura, isso, IXY, figura 2, vai ser. Vamos fazer aqui a análise de eixo. Só apagar aqui rapidinho. Na verdade, eu vou fazer sobreposto. Então, a gente tem aqui esse eixo e esse eixo, concordando com o sistema de eixo original. E você vai ver de novo que as pontas estão nos quadrantes aqui embaixo, né? Ou seja, o produto de inércia desse cara vai ser negativo, que as pontas estão indo contra. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter menos 30 ao quadrado vezes 30 ao quadrado, dividido por 72. Isso aqui vai dar 30 ao quadrado vezes 30 ao quadrado, dividido por 72. Isso aqui vai dar menos 11.250 centímetros a quarta, tá, pessoal? Que não é a segunda, é a quarta. Tá? Beleza, agora a gente vai usar o teorema dos eixos paralelos, né? Versão produto de inércia. Então, I, X, Y' vai ser
Então vamos lá. O primeiro aqui vai ser o próprio cara, né? Menos. Não, ali é 0,5. Aqui é 1, vírgula. Ah, agora sim. 2.212,5. Certo? Vezes. Não, vezes não. Agora tem que fazer o mais ou menos, né? Vou colocar aqui mais. Daí a gente tem esse vetor aqui, que é o A, né? Perdão, a gente está fazendo primeiro do triângulo 1, né? Então, o triângulo 1, a gente está saindo desse ponto, que é o centro de massa do triângulo 1, e indo para o triângulo 2, tá? Então, a gente vai ter esse deslocamento, que ele é positivo, vezes esse deslocamento, que ele é negativo, que vai contra o sistema de eixo. Então, no final, vai dar negativo, né? Mas, tá. Então, a gente vai ter mais final menos inicial, né? Então, vai ser 20 menos 10. Final menos inicial ali vai ficar 13,3 menos 20. Vezes a área, 225. Tudo bem? Isso é a parcela do triângulo 1. Tem que pegar a parcela do triângulo 2 agora. Menos 11,250. Mais. Daí a gente tem que fazer a translação. Final menos inicial do A, né? Então a gente vai sair de 20 menos 25. Daí na vertical ali vai ser 13,33 menos 10 vezes 450. Tudo bem? Vamos calcular isso daí. Então, menos 2.812,5 mais 20 menos 10 vezes 13,3 menos 20 vezes 225 menos 11.250 mais 20 menos 25 vezes 13,33 menos 10 vezes a área do segundo triângulo, 450. Tudo isso vai me resultar num produto de inércia de xy' de menos 36.630 centímetros quadrados. A quarta. Ok? Tá, Henrique, se fosse o centro central de inércia, quanto que vale o produto de inércia? Zero. Zero. Tá bom? E se ele for zero, ele é eixo central de inércia? Sim. Então, eles são totalmente correlacionados. Ok? Então, vamos lá. A gente já tem os 3 valores importantes. A gente precisa calcular para achar os eixos centrais de inércia. Ok? A gente apaga isso daqui, que não precisa mais. Já foi útil para conferir a resposta. Tá. Beleza. A gente tem esses 3 valores. Agora, pessoal, é aplicar o formulário. Tá? Então, a gente tem 2 formulários interessantes aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o mais importante. Esse daqui. O que isso aqui diz, Henrique? Isso aqui diz qual que é o ângulo de rotação em relação o meu sistema de eixo atual está aos eixos centrais de inércia. Tudo bem? Então, se a gente tiver essa figura aqui, ó, eu vou dar um exemplo tosco, e meu centro, os eixos centrais de inércia estiverem aqui, por exemplo, esse alfa é essa rotação no sentido horário. Tá bom? Então, a gente tem que calcular alfa. Beleza? Tá, então a primeira coisa é calcular alfa? Sim, a primeira coisa é calcular alfa.
beleza? Ok, então vamos calcular alfa. Então, tangente de 2 alfa é igual a, tá ali falando, menos 2 vezes o nosso produto de inércia, né, que é menos 36.630, dividido pelo primeiro momento de inércia, x, né, 48.750 menos 59.062,5, tá? Então, calculando isso, a gente vai ter menos 2 vezes 36.630 dividido por 48.750 menos 59.002,5. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. O pessoal tá muito quieto. Está tudo certo, né? Opa, vai acabar a chamada em 3 minutos, pessoal. Ô, Luiz, você vai disponibilizar outra chamada depois? Ah, tá, perfeito. Tá, então eu acho melhor a gente já entrar na outra, né? Porque senão vai ficar confuso. Vai acabar o tempo no meio. Então, pessoal, já vou indo para outra chamada, tá bom? Obrigadão aí, já voltamos. Pessoal, já vou entrar aqui com outro. Preciso mandar o link para o meu tablet para a gente continuar. Vocês estão entendendo legal? Tá, entrei aqui com a lousa. Só um instante aqui, pessoal. Tá, beleza. Então vamos voltar aqui. Tentando ser o mais didático possível aí para vocês. Então, aqui na minha calculadora, eu cheguei uma tangente de 0,104, tá bom? Então a gente vai tirar o arco tangente agora. Então, arco tangente na calculadora de 7,104. Então, 2θ, 2 alfa, vale 81. Tá certo esse valor? 81,9
90, 99 graus, ou seja, alfa vale quase 41 graus, né? Alfa igual a 41 graus, aproximadamente. Deixa eu ver aqui no gabarito se está certo. Um segundo. Ah, pra onde foi parar meu gabarito, cara? Tá aqui. Não tá com o valor errado. Eu tava suspeitando disso. Deixa eu refazer a conta aqui. Um segundo. Menos 2 vezes vezes menos 36.630 dividido por 48.750 menos 590, 62,5. Ah, agora eu entendi. Tá faltando um menos aqui. Esse menos faz total diferença. Tá, pessoal? Que é um menos. Ok? Que é menos. Então a gente vai ter aqui. Vai mudar tudo, né? Então, arco tangente disso daqui. Ah, agora sim, vai ficar menos esse valor aqui. Ou seja, alfa vale menos 41. Nossa, então mudou um sinal. Meu Deus, menos 41. O que que isso indica? É um problema? Não, não é um problema. Quer dizer que da nossa figura lá, tentar desenhar ela aqui rapidinho. Nossa figura lá, com eixo aqui, ele em vez de rotacionar no sentido horário, ele rotacionou no sentido anti-horário. Então para cá rotacionou para cá. Então aqui ele rotacionou menos 41 graus. Se ele rotacionou aqui menos 41 graus, quanto que ele rotacionou para cima? Que também vale a mesma coisa. 90 menos isso, né? Ou seja, rotacionou para cima 49 graus. E a gente pode representar assim também. Não tem problema. Como a gente está vendo eixo e o eixo não tem direção, dá na mesma. Tudo bem? Então, se vocês quiserem representar 49 para cima ou 41 para baixo, tá tudo bem, a resposta tá certa também. Ok? Ou 49 para cima ou 41 para baixo. O pessoal geralmente trabalha com número positivo. Então, uso 49 e para cima. Tá? Mas não tem problema nenhum usar isso daqui. Então, ó, ou 41 para baixo ou 49 positivo. Tanto faz, são ângulos iguais. Beleza? Ok, achamos o ângulo, agora a gente tem tudo praticamente, tá? Então, o que que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o valor dos momentos de inércia nesses pontos, tá? Então, tem duas maneiras. Tem a maneira mais fácil, porém um pouco mais arriscada, ou a gente tem a maneira mais completa, tá? Então, qual que é a maneira mais, como que eu posso dizer? A maneira mais arriscada. Eu usar essa fórmula aqui, tá? Por que que ela é arriscada? Porque ela vai me dar o valor do eixo central. Vai me dar. Só jogar essas coisas na fórmula. Porém, e se a figura for muito simétrica, assim, eu não conseguir ter noção, mais ou menos, quem que é o maior, quem que é o menor, eu posso me confundir e perder ponto. Tá? Então, essa fórmula é mais simples, desde que você tenha uma boa visão espacial. Se não tiver claro, você usa isso daqui, ó. Você usa essas fórmulas aqui. Pode usar essa, tá? Você usa uma, duas vezes e usa o ângulo e o ângulo mais 90 graus. Tudo bem, você consegue esses valores. Mas como a figura é simples, eu vou usar o valor aqui de baixo.
tá? Essa fórmula aqui, ela já resolve bastante dos meus problemas. Porque a gente consegue ter uma noção qual que vai ser o eixo de maior inércia e qual que vai ser o menor. Tudo bem? Que vai ser mais ou menos algo assim, né? Então, esse cara vai ser o máximo e esse vai ser o mínimo, tá? A massa, em média, está uma distância abaixo desse eixo e a massa no outro está uma distância grande do eixo, tá vendo? Então aqui, por inspeção visual, eu consigo já determinar quem que é o máximo e quem que é o mínimo. Então vamos lá aplicar aquela formuleta lá, os valores que a gente obteve. Então, cadê? Ali, ó. ix mais y traço dividido por 2 mais raiz quadrada daquilo ali. Tá? Vou apagar aqui. Então, o máximo vai ser esse máximo, vai ser a soma dos dois, que vai ser 59.062,5 mais 48.750 dividido por 2, mais ou menos raiz de... Vou colocar aqui, sei lá, um K, só para a gente calcular esse K agora separadamente, que não tem problema, né? Então, K, ele é o ix menos y ao quadrado, 48.750 menos 59.062,5 sobre 2 ao quadrado, mais menos 36.630 ao quadrado. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter 48.750 menos 59.062,5 ao quadrado. Opa, faltou dividir por 2 antes de ser ao quadrado. Vezes 0,5 ao quadrado, agora sim ao quadrado, mais o menos 36.630 ao quadrado. Tá? Então, o valor de cada é um valor gigante, mas tudo bem, vai tirar a raiz depois, né? Vou colocar aqui mais ou menos K, tá? E daí entra a raiz aqui. A gente já diminui. Tá, então isso aqui, K deu 36.991. Ok? Então vamos calcular os dois valores, vai ficar 59.062,5 mais 48.750 dividido por 2 mais 36.991. Tá? Então, o meu primeiro eixo deu, o I máximo deu 90.897,25 centímetros a quarta. E o menor deu, tem que calcular aqui de novo, tá? Deixa eu calcular aqui de novo, vai dar 59.062,5 mais 48.750 dividido por 2, menos agora 36.991, chega a 16.915,25 centímetros a quarta. Ok? Então, pessoal, ó, se vocês olharem no exercício principal, tem umas pequenas diferenças, mas é erro de arredondamento, tá? Então, no geral, é isso. Beleza? Tudo bem? Problema de figura plana? E é bom indicar também o ângulo. Alguma dúvida? Bem processual, né, pessoal? Não tem muito assim. É vocês entenderem bem as fórmulas
e aplicar direitinho, ok? E uma dúvida que aconteceu ano passado durante a prova, que o pessoal perguntou, cara, qual que é o produto de inércia de uma figura simétrica? É zero, é zero, tá? Não vai fornecer o produto de inércia de um retângulo na prova. Por quê? Porque ele é zero. Você tem que saber disso, tá? Vamos agora para outra questão. Eu vou pegar aqui do simulado. É uma questão do meu ano. Só um segundo. É, Daí a gente já faz uma questão de tensão máxima, tá? Causada por momento. Eu não fiz a primeira questão do simulado de figuras planas porque eu criei essa questão e, cara, não ficou legal. Uma questão longa, é bom para treinar, mas eu acho que didaticamente não sei. Faltou um pouco, tá? A gente vai pegar essa questão aqui. Vamos já fazer aqui mesmo. Deixa eu ver se tá dando para enxergar a tela. Acho que tá. Deixa eu ver. Travou aqui, espero que esteja dando tudo certo. Então vamos continuar assim por enquanto, tá? Então, questão 2 de 2024, fiz essa questão aí, estava bem difícil. Determine a máxima tensão de tração e máxima tensão de compressão na barra AB da estrutura da figura, considerando que a carga P possa estar em qualquer ponto da barra CD. Okay? Então vamos lá, vamos imaginar que na minha estrutura aqui eu tenho um eixo X aqui. E essa força P ela pode variar de entre 0 igual a X igual a, que é o valor máximo que ela pode andar. Ok? Então, quando a gente quer determinar a tensão normal devido à flexão simples, a gente precisa descobrir o diagrama de momentos dessa estrutura. Ok? Extremamente importante isso. Então, a gente tem que desenhar esse diagrama de momentos variável. Ok? Pessoal, vocês aí que estão em R1 até R4, vocês precisam ter isso na cabeça. A teoria da resistência dos materiais é uma teoria linear. O que isso implica? Que o global é a soma de cada parte. Tá bom? Então a gente vai enxergar o diagrama de momentos devido a x como a soma de influência devido a esse cara mais a soma de influência devido a esse cara. Tá bom? Beleza. Só que o 3P ele vai estar ali. Então é fácil calcular. É bem tranquilo. Tá? Vamos então calcular o diagrama de momentos causado devido a 3P. Beleza? Temos aqui a nossa viga biapoiada. Podemos desenhar a parte de cima? Podemos. Eu só vou pensar na influência causada por 3P. Quando eu faço isso, 3P vai vir 3P sobre 2 para cada lado. E o momento, o diagrama de momentos vai ser a minha cortante, que vai ser isso daqui, 3P sobre 2, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca máximo vai ser de A, né? Aqui mede A e aqui mede A. Então, o diagrama de momentos devido a 3P vai ser algo assim. Vou fazer em vermelho. Ok? Pessoal que está com dificuldade em R0, vá atrás disso. Saiba traçar diagramas rápidos e coerentes, tá? Certos. É melhor você demorar e traçar certo do que você fazer uma cagada rápida, tá? Então vai ficar 3 meios de PA. Tá? Então ali, o meu diagrama devido a só 3P vai ser isso daqui. Ok? 3 meios de PA. Ok. Só
3P, que gera momento na barra AB, não, agora vai entrar a contribuição da carga P, tá? Então agora a gente vai considerar a estrutura ignorando completamente esse 3P, fingindo que ele não existe. Como que vai ficar o diagrama devido a só P? Vamos lá, né? Vamos desenhar a estrutura aqui. Então aqui é móvel, aqui é fixo. Eu tenho uma força P aplicada a uma distância x aqui, que ela varia de 0 a A, ok? Então vamos lá, como que vai ficar o momento aqui? Vai ficar um diagrama de momentos. Isso aqui vai ser como se fosse um engaste, certo? Assim. Qual que vai ser o momento aqui nessa ponta? Vai ser força vezes distância, Px, ok? Se a gente transladar, né, passar os esforços correspondentes para cá, vai vir uma força P e o momento Px. A força P transladada para a barra, esqueci, ó, não tem orientação, aqui é C, né? A barra CB não gera mais momento. Então vai ser uma barra de momento constante igual a Px. Isso é algo assim. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então como que vai ficar minha barra biapoiada, então? Minha barra biapoiada vai ficar assim. Como se eu tivesse uma carga P aplicada aqui, que ela veio, né? E um momento nessa direção de Px. Não, no outro sentido, perdão. Px. Ok? Ah, Henrique, mas tem um momento nessa ponta aqui, sabendo que é um apoio? Tem. Tem sim. Por quê? A gente não aprendeu que momento no apoio é zero? Toma cuidado, porque nesse caso a gente tem uma estrutura rígida e a articulação do apoio está embaixo da minha estrutura. Não é que a rótula está na estrutura, ela está embaixo da estrutura. Então pode ter um momento aqui em cima sim. Não pode ter na rótula, mas em cima pode. Tá bom? Outra dúvida comum do pessoal. Beleza. Então como que vai ficar a distribuição de força aqui? Tá, primeiro o P aqui vai matar, né? O P com P mata. Então eu só vou precisar de força adicional aqui dos apoios para conter esse momento. Aquela força vai direto ser absorvida por esse cara aqui. Então, como que fica para matar o momento aqui? Então, ó, o momento Px ele tem que ser igual a essa resultante aqui, chamar de RA vezes o braço. RA vezes 2A. Então, quem que é RA? RA igual a, perdão, Px sobre 2A. Px sobre 2A. Como não tenho força aqui, né, que eu desconsiderei aquele P, a gente considera depois ele. Então aqui vai ficar Px sobre 2A menos P, que é aquele P que veio lá de cima. Mas ele não importa, tá? Por que que ele não importa? Que só com essa força eu já determino o diagrama de momentos da estrutura, né? Dá para enxergar? Então o diagrama de momentos vai ser essa força vezes braço, vai ser algo assim, ó. Vai ser que vai ficar Px só, né? Que vai ficar Px sobre 2A vezes 2A. Corta, corta. Fica Px para cá. Tudo bem? Então,
esse é o diagrama de momentos gerado pela força P por x móvel, ok? Então isso aqui é mais R0, pessoal, mas é uma sacada aqui durante a prova, não é tão simples. Ok, então como que vai ficar o diagrama total? Como a gente está na teoria linear, o diagrama total é a soma do diagrama causado por uma força mais o diagrama causado pela outra força. Ok? Então, o diagrama fixo era assim, né? Beleza? Então, esse cara aqui vale 3 meios de PA, que é causado pelo 3P. E o azul é o diagrama causado pelo móvel. PX, PX, PX. Ok? Então é só somar eles. Ah, Henrique, onde que pode dar problema? Olha que interessante. Se x for zero, o momento aqui no meio vai ter valor máximo, né? Conforme eu vou aumentando o x, ele vai diminuindo. Porque esse momento está anulando o momento em laranja. Certo? Porém, conforme eu vou aumentando o x, eu também vou tendo um momento maior na parte de baixo, tracionando a parte de baixo. Ah, então quando o x cresce, ele vai diminuindo a parte do meio e aumentando a parte de baixo? Sim. E como que a gente faz para determinar tensões máximas de uma barra? A gente precisa pegar o ponto que eu tenho a tensão máxima, perdão, a gente tem que analisar os pontos onde tem um momento máximo tracionando a parte superior e o momento máximo tracionando a parte inferior. Então a gente tem que analisar os dois casos. Tente para ver quem que vai ser o pior, certo? Então, se na tração vai ser aqui ou se na compressão vai ser aqui. Ficou claro? Quando eu vou aumentando o x, vai diminuindo a parcela aqui de cima, porém vai aumentando a parcela de baixo. Ok? Então vamos lá, estamos indo bem. Estamos indo bem. Vou apagar isso daqui por enquanto. Deixar só essa imagem aqui. Tá, beleza. Então, vamos lá. A fórmula da tensão. Tensão, ela é dada pelo momento fletor dividido pelo momento de inércia vezes o y, tá bom? Daí, então, pessoal, quem quiser calcular o W é o W é dado por I sobre Y. Eu não gosto de usar muito W, porque ele só indica a tensão máxima, tá? Não indica num ponto qualquer. Então, ele é uma constante que às vezes limita a nossa visão. Okay? Eu não gosto de trabalhar muito com W. Se vocês quiserem trabalhar com W, não tem problema algum. Ok? Beleza. Então, quais seções a gente vai analisar? A gente vai analisar a tensão máxima aqui e a tensão máxima aqui. Beleza? Tá. Então, ó, para x igual a zero. Para x igual a zero é só o diagrama laranja. Então, a gente vai ter um momento igual a 3 meios de A, 3 meios de PA. O nosso I, ele dá a seção, né? A seção está aqui embaixo. Beleza? Então, quanto que vai ser o momento de inércia aqui? Em relação, ele vai fletir sempre em relação a esse eixo aqui, que seria o IX, né? Vai ser a base dele é C, vezes a altura, que também é C, C ao cubo sobre 36, que é aquele nosso formulário, né?
Então, C a quarta sobre 36. C a quarta sobre 36, unidade de comprimento, tá? Beleza? E daí a gente vai calcular a tração e a compressão aqui. Então, a altura de tração, sendo que ele está tracionando as fibras de cima, segundo o nosso diagrama, né? Então, nesse caso, aqui vai ser L tração, L compressão. Como eu sei disso? Porque o meu diagrama laranja está indicando que traciona em cima, quando x for igual a zero. Tudo bem? Então, beleza. Vamos calcular a tensão para esses dois casos. Então, tensão de tração, aqui para x igual a zero, a gente vai ter o momento é 3 meios de PA, e o momento não entra com sinal, tá, pessoal? 3 meios de PA, dividido pelo momento de inércia, C a quarta sobre 36, vezes Y, e Y de tração agora é o 1/3 de C, tá? 1/3 de C. Fazendo essas contas, eu acho que vai dar 16, se não me engano. Esse corta com esse, 36 passa para cima, 36 dividido por 2 dá... Não, dá 18, perdão. Então vai ficar 18 PA sobre 6 ao cubo. Tá bom? Essa é a tensão de tração quando x é zero ali no meio. A gente vai fazer de compressão. Tá? Então, é só deixar ali em cima. Tensão de tração, x igual a zero. A gente tem 18 PA sobre 6 ao cubo. Tá. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que em vez de tração, a gente vai calcular compressão. O que vai mudar? A única coisa é a distância. Então, em vez de ser 1/3, a gente vai usar 2/3. Aqui da minha figura. Tudo bem que ele vai fornecer para a gente. Ok, então, se a distância só dobrou, isso aqui vai dobrar também. Ok? Então, tensão de compressão x igual a zero vai ser de 36 PA sobre 6 ao cubo. Tudo bem? Vamos agora ver quando x vale A. Que quando x vale A, uma coisa vai acontecer legal, né? Quando x vale A, o diagrama de momentos vai somar. Deixa eu deixar essas coisas aqui de lado. Vou apagar aqui. Quando x vale A gente vai ter que somar esses dois diagramas. Como que vai ficar o diagrama resultante? Vai ficar algo assim, ó. Aqui vai ficar 3 meios de PA. Aqui vai ficar PA sobre 2, né? Então aqui só vai ficar PA e aqui também PA. Esse é o diagrama de momentos quando x vale A. Tudo bem? Por que eu não analiso esse caso aqui? Porque no caso anterior a gente não analisou um momento maior. Se o momento é maior, a tensão vai ser maior também. Então não precisa analisar. Só tem que analisar esse caso aqui de baixo. Porque mudou o sentido. Tá bom? A gente pode ter tensões maiores quando muda a orientação da seção transversal. Ok? Então agora, para x igual a a gente vai calcular as tensões. Então, de novo, a mesma fórmula. Tensão de tração quando x igual a vai ser o momento. Agora a gente vai usar PA. A inércia não muda, né? A inércia continua C a quarta sobre 36. Vezes, agora, a orientação de tração vai mudar, porque o momento na ponta ele traciona embaixo. Tá? Embaixo é tração e em cima é compressão. Pelo nosso diagrama.
Beleza? Vezes, agora o L de tração é 2/3 de C. 2/3 de C. Fazendo isso, deixa eu ver aqui na calculadora, é uma conta simples, mas cabeça já não está funcionando direito, né? 16 vezes 2 dividido por 3. A gente chega aqui, teremos uma tração de tração para x igual a de 24 PA sobre 6 ao cubo. Tá? E para compressão? A única coisa que vai mudar, a gente vai colocar, em vez de tração, compressão, vai mudar a altura, né? A altura volta aqui a ser 1/3. Fazendo isso, a gente vai voltar para o 18, né? Tensão de compressão seria de compressão em x igual a igual a 18 PA sobre C ao cubo. Tudo bem? Então, na questão, o que ele pede? Ele pede para determinar a máxima de compressão e a máxima de tração. Olha a importância de a gente ter calculado os dois casos. Porque a máxima de tração acontece quando x igual a A. Ela vale 24 PA sobre 3. E a máxima de compressão? A máxima de compressão vale quando x igual a 0. Tá bom? Quando x é igual a 0, a gente tem a máxima de compressão. Quando x é igual a A, a gente tem a máxima de tração. Tudo bem? Então, esse é o nosso exercício. Eu acho que o grande sacada aí é dominar o R0 direito. Vocês têm alguma dúvida? Não? Beleza. Então, agora a gente vai para a última parte da matéria. Deixa eu ver qual exercício é bacana. Eu queria um de parafuso e cisalhamento. Deixa eu ver se eu tinha selecionado. E eu acho que eu selecionei. Será que eu não selecionei? Um que tem os dois? Deixa eu ver aqui. Valor absoluto, direção, sentido de tensão. Aqui, essa questão é uma boa. Por que essa é uma questão uma boa? Porque a gente vai falar de tensão de cisalhamento e parafuso. Tudo bem? Rapidinho. Então, pessoal, essa parte você precisa saber legal da teoria, que é a dedução do sentido do cisalhamento. Então, como a gente viu, vocês viram, de tensão normal e simples, se eu tenho uma viga que ela sofre na flexão normal simples, por algum momento, não tenho força normal, para gerar um momento, se é um momento fletor ou qualquer coisa do tipo, vai ter uma distribuição de tensão mais ou menos assim. Ok? Essa distribuição de tensão, não sei se ficou muito claro. Então eu tenho tensãozinha indo para lá e tensãozinha indo para cá. Se eu pegar a resultante dessas forças, dá zero, porém ela gera um binário, também para causar esse momento. Só que o teorema do corte, ele afirma que qualquer elemento, quando eu cortar ele tem que permanecer em equilíbrio. Então eu vou pegar a minha faca aqui imaginária e eu vou cortar esse elemento em dois pedaços. Tá? Vou pegar essas duas partes de baixo. Tudo bem? E aqui do outro lado tem um momento m mais delta m. Uma variação de momento. Tudo bem? Não importa o porquê. Beleza. Então nessa barra, nesse trapézio de baixo, poderia ter pego o trapézio de cima. Vou fazer aqui do lado. A gente tem um momento para baixo. Nesse trapézio de baixo, certo? A gente vai ter essa distribuição de tensão aqui.
que ela não sumiu, ela está lá. Só que agora a resultante dela é diferente de zero, que não tem a parte de cima para parar ela. Tá vendo? Se eu calcular a força resultante dessas tensões de baixo, não dá zero. Se eu pegar a metade de baixo. Ela só dá zero porque a metade de cima dá o mesmo valor em direção oposta. Ok? Então, se eu olhar esse bloco de baixo, a resultante de forças normal não vai ser zero. Vai ter uma resultante para baixo. Vai ter uma normal aqui. E do outro lado, vai ter uma normal mais um acréscimo também. Porque quanto maior o momento, maior a tensão, como a gente viu no exercício de cima. Tá? Aquela fórmula lá, tensão é igual momento sobre vezes y, tá vendo que a tensão é diretamente proporcional ao momento. Quanto maior o momento, maior a tensão. Tá? Então aquela força N mais delta N, ela vai ser maior do que o N, com certeza. Aquele delta N sempre vai ser positivo. E aí, o que falta para equilibrar esse objeto? Porque ele não está em equilíbrio agora, não. Falta um elemento. Que elemento é esse? Tensão de cisalhamento. Tá? Então, são forças para cá. São tensões, né? Perdão. Tensões que para cá equilibram essa brincadeira. Tá? Por que eu estou fazendo toda essa demonstração? Porque na prova, muito provavelmente vai pedir para você desenhar esse desenho. Para quê? Para você descobrir a direção do cisalhamento. Ok? Beleza. Então, tenho essa tensão de cisalhamento, tal, vezes essa área, até a gente vai assumir que ela é mais ou menos constante. Então, N mais delta N é igual a N mais tal vezes A. Então, tal vezes A é o próprio delta N. Tudo bem? E só uma coisa. Em R2, não sei se o Senna falou disso, com certeza, eu acho que falou, ou o Diogo, né? A tensão de cisalhamento em quina 90 graus, ela é sempre ou divergente ou convergente. Então, se está vindo para cá, a tensão nesse plano, ela é para baixo. Ok? Então, a gente vai usar essa demonstração para determinar a direção de tensão de cisalhamento. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro aí a demonstração e para que a gente vai usar disso. Na prova, provavelmente vão pedir para vocês desenharem esse bloquinho com as direções. Ok? Então vamos começar o exercício agora depois da explicação. Vamos pegar esse exercício aqui. Dada a viga da figura, determinar os espaçamentos longitudinais EP1, EP2 dos parafusos P1 e P2 de área 1,5 cm² e tensão admissível de 1.000 kg-força por centímetro quadrado. Tá, para fazer isso, a gente tem que ver onde a gente vai ter a maior força cortante. Deixa eu dar uma olhada aqui no formulário. Então, de novo, para quem quiser, o formulário está no Moodle, tá? Formulário aí que bacaninha. Só não vou colocar aqui para não perder mais tempo, eu preciso sair às 5, tá? Então, o fluxo de cisalhamento que a gente vai usar, nesse caso, para parafuso, ele é dado por cortante vezes momento estático da figura, dividido pelo momento de inércia da figura total, tá bom? Da figura total. Então, tudo isso daqui. É o valor que ele vai ter que dar. Se vocês calcularem, demora muito tempo. Beleza? O IZ, no caso, né? Beleza. Tá, no formulário, talvez eu tenha que mudar uma coisinha, mas tudo bem. Temos aqui o fluxo de cisalhamento. Então, para isso, a gente tem que calcular a força cortante de cada ponto, né? Vamos ali para R0, a gente fazer isso rápido. Então, aqui é 2A e A.
certo? Então, a gente tem momento ali em 2QA. Quais forças de apoio são geradas por conta desse momento? 2QA quadrado. Tem que ser uma força de 2QA quadrado dividido pelo comprimento da barra total. Perdão. Oh, meu Deus. 2QA quadrado sobre 3. Ok? E do outro lado também. 2 sobre 3A, né? Perdão. Sobre 3A, que é o comprimento total. Vai cortar, vai ficar 2QA dividido sobre 3. Do outro lado, 2QA dividido sobre 3 também. Tudo isso para anular só um momento. Agora vamos ver a força distribuída. Força distribuída Q, né? Então a gente tem a força Q aqui. Então a força vai ser Q vezes A para cá, né? Q vezes A. Distância de A do apoio da esquerda e de 2/3 de A e 2A do apoio da direita. Então ela vai dividir 2/3 e 1/3. Tudo bem? Então, para a direita, ela vai ser de 2/3 de QA para cima, né? 2/3 de QA para cima, tá certo? Isso, que 2/3 da força vem para cá. E para o outro lado vem 1/3 de QA para o outro lado. Tudo bem? Então, somando as forças resultando do momento e do momento e da, como fala? Da carga distribuída, a gente vai ter uma força zero no apoio da esquerda e a gente vai ter uma força de QA no apoio da direita, que é a soma das duas. Beleza? Então aí a gente tem que calcular o diagrama de cortante. Tá? Então o diagrama de cortante vai ficar algo assim. Ó. Então começamos com zero, tá? Da esquerda para a direita. Vai surgindo uma cortante negativa, certo? E chegando ali no momento, para, né? Até gerar o QA. Tá certo isso daqui? Acho que tá. Acho que tá. Deixa eu ver. Acho que o diagrama de momentos é esse. De cortante é esse. Tá. Que ver depois. Deixa eu ver aqui no meu gabarito. Só um momentinho, mas acho que tá certo, sim. Esse é o simulado 2 e a questão. Que questão é essa? Questão 4. Não, questão errada. Questão 4. Tá, cortante eu fiz alguma cagada aqui. Tem que ver o que eu fiz de cagada. Desculpa, pessoal, tô fazendo meio rápido aqui. Ah, já sei que foi de cagada. Já vi que foi de cagada, perdão. Vi que o diagrama estava errado. Aqui no meio vai ficar 2QA. Agora sim. É 2QA. Então o momento era. Deixa eu fazer aqui. Aqui para cima tinha dado
2QA dividido por 3 para cima. Aqui, 2QA sobre 3 para baixo, devido ao momento, né? Isso aqui não muda. E por ser 2QA, aqui vai ficar 2/3 disso, 4QA para cima, sobre 3. E do outro lado vai ficar 1/3 disso, vai ficar 2QA sobre 3 para cima também. Resultando no total de 2/3 de QA para cima. 2/3 de QA para cima. E do outro lado, 4/3 de QA para cima também. 4/3, perdão. De QA para cima também. Tudo bem? Então agora o diagrama, ele muda, tá? E ele vai ser assim, agora sim, tá? Agora tá certo. 2/3 de QA e aqui 4/3 de QA. Agora tá certo. Tudo bem? E para a gente pegar o parafuso, cálculo de parafuso, a gente tem que pegar a maior cortante em módulo. Para cima, para baixo, não importa. Tem que pegar a maior cortante. Tudo bem? Então a gente vai usar aí o 4/3 de QA. Agora a gente não precisa mais da nossa viga, tá? Para ela já tá tudo certo. Então, a gente tem nossa cortante. O que falta para descobrir o nosso fluxo de cisalhamento? O valor do momento estático. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Ele pede para o parafuso P1 e P2. Ok. Como que a gente vai fazer do parafuso P1? A gente tem que imaginar aonde ele romper, qual que vai ser a maior quantidade de coisa que vai se soltar. Tá? Como assim? Então, tá vendo que ele tem duas seções, né? Então, ele tem a seção aqui de cima, que ele poderia se romper, ou a de baixo. Se romper a de cima, só essa barra aqui solta. Se romper a de baixo, todo esse elemento aqui vai soltar. Então, a gente vai pegar sempre o momento estático do que romper e for maior. Tudo bem? Então, nesse caso, é rompendo embaixo, liberando as duas barras. Pessoal, como que a gente conta momento estático, tá? Momento estático, a gente vai calcular distância do centro de massa vezes a área. Simples assim. Tá? Então, aqui a distância do centro de massa até a parte de cima vai ser de 4C, né? 4C. E o centro de massa, daí tem que subtrair sigma sobre 2, né? Sim, assim, corretamente teria que fazer isso. Mas perceba pelo enunciado que sigma, se a gente pegar 20C e 19,5, vai mudar muita coisa? Não vai mudar muita coisa, né? Então, a gente vai adotar como que esse sigma, quando eu somo ou subtraio de C, não vai mudar nada. Tá? Poderia fazer de outra forma? Poderia. A forma exata? Poderia, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, o Senna ele gosta desse arredondamento, que mostra que você está manjando da matéria. Então, nesse caso, a barra de cima vai ficar 4C de distância do centro de massa, vezes a área dela. A área dela vai ser de 2C mais C mais C mais C, 6C vezes sigma, que é a espessura da barra. Mais duas vezes esses elementos de baixo aqui. Esse elemento de baixo é aproximadamente 4C, também a distância do centro de massa deles, vezes a área, que é 2C vezes gama. Então,
4C, a distância do centro de massa, vezes 2C vezes gama. Ok? Fazendo isso, a gente vai ter um... Isso aqui vai ficar quanto? 24C gama. Ali vai ficar mais 8, 16. 6. E aqui é C quadrado, né? Faltou um C aqui. E ele não faltou C, não. Beleza? 16 mais 24 vai dar 40? 40, né? 40 C quadrado gama. Tudo bem? Então, esse é meu fluxo de cisalhamento. Vamos calcular aí quanto que vai ser meu fluxo? Fluxo de cisalhamento vai ser cortante. Cortante é 4,3 Qzinho vezes A, certo? E vale prestar atenção também qual que é a unidade da tensão admissível. Quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a cortante aqui tem que estar em quilonewton, certo? O momento estático tem que estar em centímetro, o momento de inércia tem que estar em centímetro. Tá bom? Então, vamos lá, cortante já está, né? Que vai ser quilograma-força por centímetro, e o A também, tá? Então, tá tudo certo. Vamos calcular aqui. Cortante vai ser 4/3 vezes Q, que é 200, vezes A, que também é 200. Deu 53.333 kg força, tá? Então, esse valor vezes o momento de inércia, que é de 40 vezes C quadrado. Quanto que é C? C vale 5 centímetros. 5 ao quadrado vezes, não é gama, delta, que vale 1 centímetro, tá? Dividido pelo momento de inércia da figura, está dado aqui. 628 sigma C ao cubo. Tá? 628 vezes sigma, que não muda nada, C ao cubo. Chega então que o fluxo é de 680 kilonewtons, quilograma-força por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, por metro. Por metro não, por centímetro, né? Tudo bem? Deixa eu ver aqui no meu gabarito se está tudo certo. Só um instantezinho. É que eu calculei o parafuso 2 antes do 1, acho. Tá, não, tudo bem. Acho que tá certo. Então a gente vai usar isso daqui. Tudo bem? Beleza. Só que o fluxo de cisalhamento também, se vocês olharem lá no como fala? No, oh meu Deus, formulário que eu coloquei, ele também é dado por fluxo vezes espaçamento. Oh meu Deus, tem que guardar isso daqui. Fluxo vezes espaçamento. Ele é igual a tensão admissível vezes a área do parafuso vezes o número de parafusos. Então, número de parafusos seria quantos caras estão contribuindo aí para a sustentação. Então, aí são 4, tá? Não vai dar tempo de eu fazer o exemplo do parafuso 2 com vocês, mas aqui N vai entrar 2, porque ele vai ser cortado 2 vezes. Então, esse N é quantas vezes ele é cortado. Ok? Então, a gente vai ter que o espaçamento
vai ser tensão admissível, que está no enunciado, área do parafuso, que também está no enunciado, número de parafusos, que no caso é 4, dividido pelo F que a gente acabou de calcular. Tá? Então, ó, olhando aqui no enunciado, a gente vai ter tensão admissível de 1000, vezes a área, que é de 1,5, vezes 4, dividido pelo F, que a gente pegou de que é 680, aproximadamente. Isso deu um espaçamento de 8,82 centímetros, tá? Ou seja, a cada 8,82 centímetros eu preciso colocar um parafuso, tá bom? Beleza? Se vocês fizessem com o valor exato, lá sem as aproximações, teria um valor de 9,24 o espaçamento. Ok? Beleza? Então bateu aí. Beleza, para o parafuso 2 é a mesma história. E agora a gente vai para a questão B. O valor absoluto e a direção e sentido da tensão tangencial no ponto M. Onde que é o ponto M? Ali em cima, né? O ponto M é de vista de um observador situado no apoio B. Tá? Então a gente vai cortar e olhar conforme o apoio B. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui por enquanto. Ficou claro para vocês por enquanto? Tá. Então, para a gente analisar o... para a gente analisar o... Como é que fala? Para a gente analisar... Caramba. Sentido do momento, a gente tem que saber... Ou a gente plota o gráfico de momentos, ou a gente vê a variação do gráfico. Tudo bem? Eu sugiro desenhar aqui o gráfico de momentos. Eu acho que fica o mais fácil possível, tá? Eu vou dar uma, como que eu posso dizer? Mostrar já o que vai acontecer. O gráfico de momentos é mais ou menos esse, tá? Então esse aqui é o gráfico de momentos. E ele pede para calcular numa seção levemente à direita da seção S, tá? Então, num ponto aqui. Beleza? Então dá para perceber que o momento numa seção, dessa seção, ela é menor do que o momento nessa seção aqui, tá? Ele pode pedir para você calcular no momento de troca de sentido do gráfico? Não. Ele vai pedir uma seção um pouquinho antes ou depois, nunca na seção, que não dá para calcular, tá? Então, nesse ponto, deixa eu pegar o desenho ali da barra. Estou desenhando o ponto M, tá, pessoal? O ponto M está aqui, né? Eu tenho na frente do observador aqui um momento menor, tracionando a parte de baixo, né? Se está tracionando a parte de baixo, em cima está comprimindo. Então aqui está com uma força N, porque embaixo está tracionando pelo meu diagrama, né? A gente está vendo uma parte na parte de cima do meu diagrama. Beleza? Do outro lado, eu tenho um momento um pouquinho maior. Então, o momento do outro lado vai ser N mais ΔN. Certo? Portanto, a minha força de cisalhamento aqui no meu corte, ela tem que ser tentando equilibrar o meu sistema para fora, né? Ou seja, pelo aquele teorema que ou elas se encontram ou elas se afastam no corte, nesse sentido, ela tem que vir para essa direção.
Ok? Então, o cisalhamento vem nessa direção, nesse caso aqui. Ele vem subindo. Deixa eu apagar aqui que eu desenhei. E depois ele vira aqui à direita. Beleza? Tá? Está certo aqui, rapidinho. Tá certo. Ele saindo. Agora a gente tem que calcular a magnitude dele. Como que a gente calcula a magnitude dele? É só aplicar a formulinha que a gente já viu, né? Formulinha de cisalhamento. Ela muda bem pouco pro de fluxo de cisalhamento, que ela é dada por cortante vezes o momento de inércia depois do corte, dividido por I vezes a espessura do meu corte. A espessura do meu corte é o gama. Gama não, delta. Tudo bem? A gente vai usar aqui o da seção, só falta calcular o momento de inércia desse cara. E da seção M, a gente tem que fazer um corte dos dois lados, porque ela não é uma superfície livre, tá vendo? Tudo isso aqui está preso. A gente tem que fazer dois cortes, e cortes simétricos. Ok? Beleza, fazendo esses cortes simétricos, eu vou ter a tensão de cisalhamento dividida por 2, né? Que ela vai se dividir em dois cortes. Vai ser a cortante, né? Tudo bem? Tem que descobrir o S. O SY. Calcular o momento de inércia da figura toda aqui em cima. Momento estático, né? Perdão. Momento estático de todas essas barras aqui, a gente já tinha calculado, que deu 40c² sigma. E as de baixo vai ser a mesma coisa, tá? Só para adiantar. Vai adicionar mais, deixa eu ver, 4 vezes a área desses caras, que é 4 também. Dá mais 16. Ou seja, o momento estático ali dá 56c² sigma também. Tudo bem? Com isso, a gente já descobre o valor da tensão de cisalhamento ali, só calcular. Então, cortante, 4/3 vezes Q, que equivale a 200, vezes A, que vale 200, já calculamos o V, vezes o S, que é 56, vezes 5², dividido pelo momento de inércia da seção, 628 vezes C², que é 5², vezes gama, ao quadrado não, ao cubo, vezes gama, que vale 1. Isso daqui vai me dar 951 quilogramas por centímetro quadrado. Tudo bem, pessoal? Desculpa aí dar uma acelerada no final. Eu estava com o tempo apertado, mas é basicamente isso. Deixa eu ver se está certo aqui a resposta. Ah, não, faltou dividir por 2, pessoal. Faltou dividir por 2. Lembrei agora. São dois quartos iguais, né? Então, não aqui perdão, 2 tal igual a isso. Não é vezes, é dividido. Então, pega esse valor e divide por 2. Agora sim, 475. Esqueci de dividir por 2. 475 quilogramas por centímetro quadrado. Agora sim, pessoal. Peço perdão aí. Tinha que dividir em dois trechos, porque eu fiz dois cortes iguais. Outra possibilidade seria pensar em cortar esse elemento no eixo de simetria. Que no eixo de simetria aqui, a tensão de cisalhamento é zero. Tá? Então, podia fazer isso também. Pessoal, alguma dúvida? Espero ter ajudado aí. No final ficou um pouquinho confuso. Podem me mandar e-mail. Bom. Luiz, tem alguma coisa para falar ainda? Acho que não, né? Acho que é isso, pessoal.
Então, agradeço aí a presença de vocês. Já já vai para o ar. E boa prova. Obrigadão aí a todos que compareceram. Valeu, pessoal.